Vou ensinar para você um delicioso falafel de abóbora. Esse falafel de abóbora, ele leva grão de bico, né? E uma dica, o grão de bico, se você deixar de molho na véspera da confecção da receita, ele vai cozinhar mais rápido. Então deixe de molho numa vasilha, no dia seguinte escorra essa água, não utilize essa água, coloque o grão de bico na panela de pressão e quando ele levantar pressão, cozinhe por aproximadamente uns 10 minutos. Aí retira a pressão da panela, abre, escorre e ele vai estar prontinho para a gente fazer o falafel. Já a abóbora, você vai cozinhar na panela de pressão. Se você tem restrição ao potássio, tem que ser dessa forma, tá? Não pode ser de outra forma, porque cozinhando na panela de pressão, a gente consegue aí minimizar o potássio em quase 50%. Ele reduz, porque a pressão faz com que o potássio seja mais extraído do alimento, vai para a água e depois essa água é descartada. A melhor abóbora para a confecção desse prato é a abóbora cambutiá. Se você tiver outras abóboras, não compre, tipo moranga, abóbora sergipana, elas não servem para essa receita. Como é que eu fiz? Coloquei a abóbora com casca, cortei, né, em pedaços, coloquei com casca dentro da panela de pressão, cobri com água e liguei o fogo. Quando a panela de pressão levantou a pressão, contei 1 minuto no relógio. Desliguei, tirei a pressão, tirei a abóbora e aí sim, coloquei no forno, numa travessa, com um pouco de azeite, sal e pimenta do reino a gosto. E aí ficou lá no forno até dourar. Dessa forma ela fica mais gostosa. É apenas para dar mais sabor. Eu poderia ter cozinhado um pouco mais na pressão? Sim, mas eu acho que essa finalização no forno dá um gostinho todo especial. Agora a gente vai processar o grão de bico com os demais ingredientes, que são salsa, coentro, uma pitada de cominho, um pouco de coentro em pó, bicarbonato de sódio e alho. O bicarbonato de sódio nessa receita é para evitar que o falafel se quebre. Ele fica com umas rachadurazinhas, mas se a gente não botar o bicarbonato, ele vai se quebrar. Então eu vou processar agora o grão de bico com os demais ingredientes. Alho. Bicarbonato, sódio, coentro em pó, cominho, salsa e coentro. Vamos ligar aqui o processador e obter uma massa. No meio do processo, abra o processador e com uma espátula espalhe melhor a massa para que o processador possa misturar e fazer uma massa bem homogênea. Mais um pouco. Está pronta a nossa massa. Vou colocar então aqui na tigela a massa com a minha abóbora que já foi amassada com garfo. Aí você mistura bem agora a massa do grão de bico com a abóbora, usando a espátula de silicone. Misture bem até você perceber que a massa está bem homogênea. Agora que a minha massa já está bem homogeneizada, eu vou colocar um pouquinho de sal e pimenta do reino, a gosto. Misturo bem. E agora a massa vai para a geladeira para ficar lá por 30 minutos, para ela encorpar. E aí depois desse tempo, a gente faz as bolinhas e leva para o forno. Uma super
bola aqui de massa. Vou pôr na vasilhinha e vou levar para a geladeira. 30 minutos. Agora que a massa ficou 30 minutos na geladeira, eu vou fazer as bolinhas e vou colocar na assadeira. Só que a gente deve forrar essa assadeira com papel manteiga para evitar de grudar. Bom, agora eu vou fazer as bolinhas. O tamanho da bolinha fica a seu critério. Tente fazer as bolinhas do mesmo tamanho, que aí o cozimento é uniforme e todas vão ficar prontas ao mesmo tempo. E é claro, bolinhas menores assam mais rápido. Eu vou levar um forno quente, 200 graus, e vão assar mais ou menos por 30 minutos. Prontinho, assadinhos, deliciosos.